Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. Hoje vamos apresentar os livros produzidos pelos ex-alunos do curso de jornalismo na Universidade de Sorocaba, Rafaela Plinta e Wilson Humphreys. Eles escreveram o livro Eu Repórter. E vamos bater um papo também com os jornalistas Natasha Amaral e Samuel Araújo, que produziram o livro Luzes Urbanas. São trabalhos de TCC. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo nesse bloco os jornalistas Rafaela Plinta e Wilson Humphreys, que escreveram o livro Eu Repórter como trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Peço desculpa ao amigo ouvinte e telespectador, devido à voz ao final de semestre, né? Que a gente acaba abusando um pouco mais aí durante as aulas e as outras atividades e, consequentemente, acaba ficando sem voz. Mas vamos tocar assim mesmo o programa de hoje. Como de praxe, a gente vai conhecer um pouco mais os nossos entrevistados, começando pela Rafaela Plinta. Rafa, tudo bem com você? Tudo bem, Fer, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Rafa, conta um pouquinho pra gente de onde você é e por que escolheu fazer jornalismo na Uniso. Bom, eu sou de Tararé, é uma cidade que fica no interior de São Paulo, na divisa com o Paraná. E na época de vestibular eu estava indecisa entre jornalismo e psicologia. Como eu gosto muito de escrever, eu acabei optando pelo jornalismo, mas eu não sabia muito bem o que esperar ainda do curso. Para mim, jornalismo é só a pessoa que trabalha no jornal naquela época. E agora é uma coisa que eu me apaixonei. Então, jornalismo foi uma coisa que eu tinha vocação, mas eu ainda não sabia. Você se apaixona agora que termina ou você em algum momento do curso você tinha certeza absoluta que era isso que você queria mesmo? Eu comecei a realmente ter certeza que jornalismo era o curso certo para mim quando eu tive as aulas de rádio e jornalismo. Até aí eu gostava bastante, era uma coisa que eu gostava muito, mas só foi aquela coisa assim, realmente, eu nasci para isso quando eu fiz as aulas de rádio. Eu me encontrei ali. E o Wilson Humphreys tem um sobrenome diferente, a gente já vai saber por que também. Wilson, conta pra gente de onde você é, tá? Inclusive por que desse sobrenome diferente e por que resolveu fazer jornalismo na Uniso. Bom, Fernando, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu não sou da capital, São Paulo, e meu nome é um pouco complicado porque é a mistura do nome do meu pai com o da minha mãe. Então, Wilson com Cione ficou Wills, então foi uma mistureba. Eu decidi fazer jornalismo porque eu tinha em mente que eu precisava conhecer o mundo e eu achei, na época, que jornalismo poderia me dar essa oportunidade de viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Agora, você tem esse sobrenome diferente também, que é o Humphreys. Você é original, não, você é brasileiro. Sim, eu sou brasileiro, sou de São Paulo e eu até fui atrás de buscar o significado desse nome e ele veio do alemão e Humphreys significa urso da paz, numa língua antiga germânica. Agora, sua mãe é alemã, então? Não, minha mãe Também não é não. alemã, toda a minha família, a parte da minha avó é descendente de ingleses. A Rafa disse que se apaixonou pelo curso, eu tinha certeza que era esse curso, na disciplina de rádio, jornalismo. E você? Em que momento que você tinha certeza que era o curso da sua vida? Bom, acho que no começo a gente sempre tem dúvida, né, sobre o nosso futuro. E eu tive certeza que eu queria fazer jornalismo, em telejornalismo, onde eu comecei a fazer reportagens para aula e fui me apaixonando cada vez mais. Agora, durante o curso, Rafa, a gente faz inúmeros trabalhos práticos. Sim. Desde texto no primeiro semestre, aí você vai no terceiro semestre, fazemos rádio, depois faz televisão, faz jornalismo web, telejornalismo, enfim. Desses trabalhos todos, por que de repente você pensou, junto com o Rafa, junto com o Will, de fazer um livro-reportagem? Porque eu acho que essa era a maneira que a gente poderia se aprofundar melhor no tema que a gente escolheu. A gente também pensou em fazer um vídeo documentário, mas como a gente tinha decidido optar por uma dupla, a gente falou, bom, vamos fazer um livro-reportagem que a gente escreve bem, vai ser uma maneira mais fácil de conseguir transmitir nossas ideias. E eu tenho um pouquinho de problema com a câmera, eu fico um pouco nervosa. Então, um livro era um ambiente onde a gente se sentiria confortável para transmitir nossas ideias.
o semestre anterior ao livro, você faz um projeto de pesquisa também. Sim. Qual foi o projeto de pesquisa de vocês? Nosso projeto de pesquisa foi o Super Repórter, a representação do jornalista nos quadrinhos do século XX. Ele foi um projeto sobre a representação do jornalista nos quadrinhos, como era a imagem que ele tinha nos quadrinhos, por que ele era retratado daquela maneira, de onde surgiu essa representação. Então, a gente analisou 5 ou 6 personagens, eu não me recordo agora, para fazer esse livro. A gente analisou as historinhas deles, vendo como eles eram retratados, como eles agiam, enfim. Qual você lembra, Will, qual que eram os personagens que vocês estudaram? Bom, no nossa monografia a gente conseguiu entender como que era o jornalista nesse mundo da ficção, no cinema, nos quadrinhos. E alguns personagens foram o Super-Homem, o Tintin, a Lois Lane, a namorada do Super-Homem, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, e são personagens super-heróis e jornalistas, né? E aí, esses personagens, vocês percebem que, se eles existissem de fato, a forma, a conduta, o comportamento é idêntico de um jornalista convencional? Bom, nos livros, nos quadrinhos, eles são muito idealizados, né? Eles são sempre perfeitos, eles sempre estão atrás da melhor reportagem e os poderes que eles têm ajudam nisso, né? Imagino que nem todo jornalista pode ser um super-herói, mas com o nosso trabalho a gente conseguiu conhecer jornalistas que, de fato, contribuíram para o mundo, né? E não deixam de ser super-heróis por ajudar uma pessoa, talvez. E aí vocês vêm, Rafa, com um projeto de um livro-reportagem intitulado Eu, Repórter, que você explicasse o porquê desse título, onde vocês retratam a vida de vários jornalistas. Por que o nome? Por que esse título? Eu, Repórter. O repórter vem da ideia do livro de trazer a história do jornalista contada por ele, na visão do jornalista. Então, a gente está contando ali os bastidores da reportagem. Então, é como se o repórter estivesse narrando a história dele ali, o que realmente ele está fazendo, está na voz dele ali. E ele fala, é um livro sobre mim, sobre eu, o repórter. Por isso o título. É alguma coisa que remete a quem está sendo tratado no livro, que é o repórter, na voz do repórter. E aí, Will, quais foram os personagens, ou quantos foram os personagens que vocês retrataram no livro? Bom, primeiramente a gente tomou muito não, a gente tomou muita portada na cara. Foram 27 pessoas que sequer responderam, 9 não aceitaram, mas o total de personagens para o nosso livro foram 12. E dentro desses 12 personagens, eu acabei também sendo contemplado aí com um capítulo, e que por sinal, foi muito bem feito, retrata de fato a nossa entrevista e a nossa conversa. Essa é a maior dificuldade, Will, quando você de repente vai entrevistar alguém e depois, na hora que a pessoa lê a reportagem, lê a entrevista, fala, putz, não foi nada disso que eu disse? Você já ouviu isso? Bom, desde o começo a gente se preocupou muito em retratar de fato o que o jornalista estava contando. Às vezes qualquer fato que a gente mudasse poderia alterar toda a história dessa pessoa, que era tão importante a gente retratar de forma verdadeira. Então, desde o comecinho do curso de jornalismo, a gente aprende que a gente tem que ser fiel, tem que ser transparente, tanto com o nosso entrevistado quanto o nosso leitor, nosso público. Então, sempre teve uma grande preocupação nossa em retratar de fato o que a pessoa falou para a gente e como que a gente ia transmitir isso para o nosso leitor. Rafa, de tantos entrevistados, você acredita que o mais difícil e a mais celebridade do livro foi Carlos Nascimento? Assim, para a gente, todos os nossos entrevistados são grandes profissionais. O Carlos Nascimento foi um pouquinho difícil de chegar nele, porque o contato foi difícil de estabelecer. A gente conseguiu o contato através de um dos entrevistados, que foi o Jota, que passou a gente para outros dos nossos entrevistados, que foi o Celito, e depois a gente chegou no Carlos Nascimento. Então, foi um pouco difícil de estabelecer o contato, porque provavelmente ele deve receber inúmeras mensagens por dia, mas, felizmente, a gente conseguiu aí com o auxílio de outros entrevistados, que são igualmente importantes para o nosso livro. E aí foi fácil entrevistar o Carlos Nascimento, ir até São Paulo, até o SBT, dentro do gabinete dele, do escritório dele, ele com um dos editores-chefes hoje do SBT. Como é que foi? Olha, deu um certo friozinho na barriga, a gente precisa confessar. A gente foi 2 vezes para o SBT, uma vez a gente foi entrevistar o Celito, o Nascimento não estava lá nesse dia, então a gente marcou de novo e foi em outro dia para entrevistar ele. Então foram 2 viagens para São Paulo que a gente fez, a gente conheceu os estúdios de jornalismo lá. E quando a gente chegou, pelo menos eu, não sei se eu falo pelo Will também, mas dá um certo friozinho na barriga e isso que acontece
para mim, acontecer com todos os entrevistados. Você entrevista pessoas que têm anos de carreira na área. Você está começando agora, está se formando. Então, Nascimento tem quase 50 anos, já passou pelas maiores emissoras. Então, você sentar lá e entrevistar uma pessoa que fez isso a vida inteira, dá um certo friozinho na barriga, mas também um aprendizado muito grande. Foi a maior dificuldade, Will, de todos os entrevistados, ter conversado com o Carlos Nascimento? Bom, eu acho que a maior dificuldade do nosso livro foi realmente chegar até os nossos entrevistados. E a partir do momento que a gente já estava conversando com eles, realmente a pressão deixa a gente com um friozinho na barriga, mas acredito que a naturalidade deixa a reportagem correr solta, livre e o resultado foi muito bom. Aí você tem um momento em que vocês gravaram, editaram, transformaram os áudios das entrevistas em texto, né, apresenta tudo isso orientado pelo professor Marcel, é isso? Pela professora Evenise. A professora Evenise. Tá, e aí apresenta a banca. Will, como é que foi o momento assim da apresentação da banca, onde vocês chegam para os outros professores, quero falar que você fale quem estavam ali, os professores na banca, e como é que foi esse momento? Bom, primeiramente eu acho que a apresentação de uma banca de TCC já é uma coisa que deixa a gente com um friozinho na barriga, porque é a finalização de 4 anos de curso. A nossa banca foi composta pelo Guilherme Profeta e a Evenise Batista, que é a nossa orientadora, e o Marcel. E quando a gente está apresentando, não só para eles, mas para os nossos colegas também, dá um friozinho, mas a gente tinha confiança que o nosso trabalho estava bom, até porque foram 4 meses de trabalho corrido e a gente conhecia muito bem o nosso projeto. Quais foram os maiores questionamentos das histórias, das veracidades das histórias, ou eventuais correções de diagramação, de português, o que mais a banca questionou? Bom, eu acho que um ponto que até a gente entrou em conflito várias vezes é a narrativa que a gente ia apresentar no nosso livro, porque no curso de jornalismo a gente aprende a escrever matéria do dia a dia, talvez um documentário, um vídeo reportagem, uma super reportagem, e o livro ele foge um pouquinho desse padrão. Então, como que a gente ia narrar essas histórias? Num formato tradicional do jornalista de super reportagem? Ou a gente ia deixar mais literal? Então, acho que esse foi um dos pontos mais difíceis da gente entrar num acordo e realmente fazer o produto, né, que é o livro. E você, Rafa, para você, como é que foi, de repente, na banca, apresentar e discutir com os professores com larga experiência também para falar do trabalho que vocês realizaram? Então, até o momento que a gente subiu lá no palco para apresentar a banca, eu estava extremamente tranquila, mas quando você chega lá na frente, você vê seus colegas de curso, você vê a banca e alguns dos nossos entrevistados que estavam lá, dá uma certa insegurança. Embora a gente tivesse total certeza do trabalho, você fica com aquela coisinha, aquela pulga atrás da orelha, mas será que faltou ali? Com certeza tem coisa errada, porque afinal são 4 meses de trabalho, mas um livro às vezes não se escreve em 4 meses. Então a gente teve algumas correções em termos de diagramação para arrumar. E um dos questionamentos maiores da banca foi quanto ao uso do travessão. Como o Will falou, a gente aprende a escrever super reportagens usando as aspas, e pelo livro a gente preferiu optar pelo travessão. Então foi uma das coisas que a gente teve que defender na banca, o motivo da gente utilizar o travessão. Mas acho que basicamente foi isso, em termos de diagramação, de margem e tudo mais, coisas que são simples de arrumar. Vale lembrar aí, Rafa, alguns desses jornalistas que vocês entrevistaram são nossos colegas do cotidiano, alguns ex-alunos da Uniso, inclusive. Você lembra de algum nome, de uma entrevista que de repente marcou também, entre tantas outras? Eu acho que uma das entrevistas que mais me marcou foi a com o Epitácio, né, com o Pita, por conta da história do Prêmio ESSO que ele ganhou, que, como o Will falou, jornalista na ficção ele é repórter, e às vezes na vida real não é assim. E o Pita salvou uma vida através da fotografia. Ele chegou lá, estava fazendo algumas fotos em uma cidade, chegou lá e viu uns rapazes batendo, e um moço iam matar o moço e ele fotografando. Eles viram ele fotografar e liberaram o rapaz, então ele salvou uma vida através do jornalismo. Isso é uma coisa muito legal, foi uma coisa que me marcou bastante. E para você, Will, alguma que chamou sua atenção? Bom, com o livro a gente também tentou contemplar os jornalistas que são da região, né, de Sorocaba, e como o senhor mesmo disse, ex-alunos da Universidade de Sorocaba. Uma história que realmente me tocou foi de uma jornalista que também é escritora, chamada Lúcia Issa. Ela, além de jornalista, ela é correspondente internacional e voluntária de guerra. Então, por muitas vezes, ela foi em lugares que foram devastados por bombas.
no Oriente Médio. E ela até chegou a contar que ela entrevistou uma pessoa para o livro dela e quando ela retornou para o Brasil e tentou se comunicar com essa pessoa, a pessoa tinha morrido. Rafa, e a partir de agora, acho que tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes e telespectadores têm interesse em saber onde achar o livro do Eu Repórter. Lembrando que a partir do momento em que passa pela banca, ele já é público, ou seja, ele já pode ser divulgado, até então tem que ser inédito. O que vocês pretendem fazer com esse material? Bom, após as correções, eu acho que a gente pode disponibilizar ele online, mas a gente planeja mesmo publicar ele depois de algumas correções, certinho, com um pouco mais de tempo agora, né? A gente planeja publicar ele finalmente aí por alguma editora. Hoje você está fazendo estágio de jornalismo Sim. na UFSCar. Isso. Inclusive é um concurso público, né? Sim. É uma seleção pública. Sim. Ou seja, você está lá por mérito. E a partir do término do estágio, o que a Rafaela Plinta vai fazer da vida? Bom, é uma pergunta que eu também gostaria de saber a resposta. Eu estou procurando emprego, eu gostaria muito de trabalhar em jornal impresso, porque depois de todas as entrevistas, eu fiquei com uma vontade muito maior do que a que eu tinha de vivenciar o ambiente da redação do jornalismo diário. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa para o começo da minha carreira, vivenciar essa pauleira de rua que a gente viu com os nossos entrevistados. É uma coisa que acrescenta muito vivenciar o jornalismo no dia a dia. Então, eu gostaria de trabalhar em um jornal impresso, num jornal diário, para começar a carreira mesmo. Independente de Sorocaba, qualquer lugar do mundo? Onde me chamarem, eu estou indo. Muito bem. Quem quiser conversar com você e dar até oportunidade para você de um trabalho, como é que faz? Tem um e-mail de contato, Face? Tem meu e-mail, tem meu Facebook. O meu Facebook é o Rafa Plinta e o meu e-mail é o ra.plinta@gmail.com. E você, Wilson, o que espera a partir de agora, com o término do curso? Mais uma faculdade, mais uma pós? O que você pensa em fazer? E também dentro da área do jornalismo, onde você quer trabalhar? Bom, primeiramente, eu acho que a gente nunca deve parar, né? Então, a gente tem que sempre estar se especializando, aprendendo. Eu tenho uma ideia de fazer um intercâmbio, até para aprimorar outras línguas, e fazer uma pós, talvez um mestrado, e mais para frente, no futuro, um doutorado, né? No jornalismo do dia a dia, eu também tenho a ideia de começar numa redação, conhecer realmente todos os estágios que um jornalista atravessa na sua profissão, desde um repórter de rua, talvez um editor. E aí, para falar com você, como é que é mais fácil? Tem um e-mail de contato, um Face? Bom, ter um nome diferente é fácil porque eu sou praticamente o único aqui, né, no Brasil. Então, o meu nome é Wilson Humphreys, no Facebook, só tem eu lá, pode entrar em contato. Tá certo, então. Sucesso para vocês. A gente fica na expectativa de anunciar aí quando é que o livro será publicado, para aqueles que querem conhecer um pouco mais, então, dos bastidores e das histórias desses profissionais que, como eu, foi retratado no livro da Rafaela e do Wilson. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais histórias de ex-alunos do curso de jornalismo, ou seja, eles que terminaram o curso recentemente, apresentaram o TCC. Nós voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo os jornalistas Natasha Amaral e Samuel Araújo, que fizeram o TCC como livro de fotos, titulado Luzes Urbanas. Também foi colega deles durante todo o trabalho, a Vanessa Correia, que não pôde estar com a gente na gravação desse programa. Lembrando mais uma vez, você que está nos acompanhando, que devido a uns eventos aí de final de ano, acabou dando uma rouquidão. Então, eu peço desculpa ao ouvinte e ao telespectador por causa da qualidade da voz. Mas vamos lá bater um papo com os dois e saber um pouquinho mais do perfil de cada um deles. Começar pela Natasha. Natasha, quantos anos você tem e por que resolveu fazer jornalismo na Uniso? Tenho 21 anos
Eu saí do ensino médio um pouco confusa em relação ao curso que eu queria fazer, porque eu sempre gostei de teatro. Então, eu fiquei, será mesmo que eu entro em teatro ou entro em outro curso? E então, jornalismo, assim, eu sempre gostei bastante de escrever, sempre fui uma pessoa comunicativa. E as pessoas sempre falavam, por que você não faz jornalismo? Aí eu pensei. Aí decidi entrar na faculdade e no começo ainda fiquei bem confusa se era isso mesmo que eu queria, mas ao decorrer dos semestres eu fui me apaixonando pelo curso e me orgulho muito da profissão. Muito bem. E você, Samuel, da mesma forma, quantos anos você tem? Você não é de Sorocaba, né, Samuel? Não, não sou de Sorocaba, eu sou de Biúna, tenho 21 anos e foi bem interessante essa transição para fazer jornalismo, que eu saí do ensino médio também um pouco confuso, assim como a Natasha, porque eu sempre pensei em trabalhar em publicidade ou em jornalismo porque eu trabalhava num jornal e tinha essa influência. Tanto que eu fui para prestar o vestibular para publicidade e para jornalismo, eu não consegui o de publicidade e consegui passar no de jornalismo. Aí no decorrer do curso eu tinha algumas dúvidas, mas foi um curso que durante esses 4 anos me encantou, eu me apaixonei pela área e pretendo continuar. Muito bem. Falar nisso, Natasha, você hoje é estagiária da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Ou seja, você acabou fazendo estágio praticamente no último ano da faculdade, né? Você trabalhava antes com vendas numa loja. Como é que foi, de repente, para você essa mudança de rotina de vendedora de loja de roupa para uma assessora de comunicação da Prefeitura de Sorocaba? Foi uma loucura. No começo eu fiquei um pouco assustada, porque não estava acostumada, né? E era meu primeiro contato ali com a área. Então, acho que na primeira semana foi um impacto, assim, mas eu me adaptei muito. Nunca passou pela minha cabeça que o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego na área seria em assessoria, e foi muito bom. É uma área que eu gostei bastante e foi muito proveitoso. E no curso, durante o curso, você teve inúmeras matérias de disciplinas, né? De rádio, TV, fotografia, jornalismo impresso, online, as outras disciplinas ditas teóricas, tá, indispensáveis para a formação do jornalista. Qual delas que você se identificou mais, que você realmente sonha em seguir? Rádio, TV, foto, impresso, o que você mais tem aptidão, afinidade? Quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito em TV. Mas quando eu tive a disciplina de TV, não me encantou tanto quanto eu achava que me encantaria. Gostei muito, mas eu sou uma pessoa que hoje tem um sonho de trabalhar em todas as áreas possíveis para sempre aprender mais. E eu me encantei muito por rádio. A assessoria de imprensa agora, trabalhando na área, me descobri que é uma área muito legal de trabalhar. E jornalismo digital, além do impresso. É que hoje o digital está muito em alta. E mídias sociais também. Acredito que mídias sociais hoje em dia está forte no mercado e eu estava até pensando numa pós-graduação voltada para essa área. Então, eu acredito assim, onde tiver uma oportunidade de emprego, eu não vou negar, porque eu estou disposta a sempre aprender. Então, eu acredito que em qualquer área eu quero trabalhar. Você percebe, ou percebeu, ou detectou que durante o seu curso nós tivemos uma revolução tecnológica, principalmente em televisão. Uhum. Você e o Samuel foram alunos de uma disciplina de telejornalismo no formato analógico. Gravava-se com fita. E, de repente, hoje você vem dar entrevista no novo estúdio no formato digital. Você percebeu isso? Você vivenciou isso dentro da faculdade também? A mudança foi bem diferente, né? Porque a nossa experiência em tele com os equipamentos analógicos era diferente, a câmera, tudo é diferente. E hoje em dia, nesse ano principalmente, a gente teve contato com os alunos que estão um ano antes de nós.
E o primeiro contato deles já com o equipamento em HD, tudo novo, moderno, eu acredito que dava para ver, era nítido que eles estavam bem mais empolgados. Curtindo, né? Curtindo, porque tá na nossa era, né? O HD é da nossa geração, então acredito que se fosse HD já na nossa época, seria bem melhor. Tudo bem. Samuel, da mesma forma que eu perguntei para a Natasha, com relação às disciplinas, e qual delas você se empolgou mais, se identificou mais? O impresso, o digital, a fotografia, o rádio, a TV, o que mais te identificou e mais ainda? Você está na área, está atuando na área, faz alguma assessoria? Como é que está a sua vida hoje? Então, eu estagio no Jornal do Povo, lá em Ibiúna mesmo, e assim, foi um processo bem complicado, porque para eu entrar no jornal, é o mesmo jornal que eu já trabalhava antes, só que eu saí em 2015, comecei a trabalhar na parte de criação em uma gráfica e voltei então para o jornal agora nesse último semestre de 2017, quando ele me ofereceu a oportunidade de estagiar, de ter essa inserção na área mesmo, para ter essa experiência de escrever e tudo mais. Mas referente às disciplinas, quando eu entrei no curso, eu sempre tive uma dúvida tremenda, assim. O que vai chamar mais a minha atenção? Porque eu via TV, eu gostava, eu via fotografia, eu gostava. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi nos 4 anos foi que o jornalista, ele depende saber de tudo um pouco. Mas o que me encanta mais é fotografia e vídeo. Eu sempre fui apaixonado por isso e tive uma grande influência, tanto que a minha primeira câmera fotográfica eu comprei por sua influência, no caso que foi meu professor de fotojornalismo. E assim, é algo que me chama a atenção. Eu gosto de escrever, eu sou apaixonado por isso também, mas a fotografia é o que mais me motiva, sabe, a continuar. Porque até mesmo depois do trabalho de conclusão de curso, a experiência em você relatar histórias através de fotografia foi uma experiência indescritível, assim. E aí vocês têm, entre várias opções, ou vocês, os alunos, têm, entre várias opções de trabalho de conclusão de curso, intitulado TCC, pode ser fotojornalismo, telejornalismo, radiojornalismo, revista, um jornalismo online, ou um jornal impresso, enfim, são inúmeras as possibilidades. E vocês resolveram fazer um livro de fotografia, já intitulado Luzes Urbanas, que é esse livro que a gente está com ele aqui, que foi apresentada a uma banca de professores e examinadores, a qual eu tive o privilégio de estar lá com vocês, ao lado da professora Evenise Batista, também para fazer a análise. A orientação do trabalho de vocês foi da professora Mônica, né, que é inclusive assessora de imprensa da Universidade de Sorocaba, e vocês apresentaram o trabalho. Samuel, como é que foi a maior dificuldade de produzir o livro? É a escolha da pauta, a escolha do tema, o tempo para fotografar e montar, editar o livro? Qual foi a maior dificuldade nesse trajeto? Então, assim, não foi uma só a maior dificuldade. A gente tem que contabilizar isso como um misto. Porque desde o momento do processo de mudança de tema, porque a gente vinha de um tema que tratava a respeito do crack, e a gente viu que não daria certo da gente produzir um livro sobre esse assunto, e a gente ter essa mudança de tema sobre os artistas de rua, foi uma transição bem complicada, porque a gente, querendo ou não, perdeu cerca de 2 semanas para poder começar efetivamente a produzir o trabalho. Mas assim, na questão fotográfica, como eu já disse, foi uma experiência indescritível. A gente chegou e a gente viu que tinha muita dificuldade até em questão de iluminação. A gente precisou, na maioria dos artistas, a gente precisou fazer mais de uma saída fotográfica para poder captar as imagens que a gente tinha em mente, para poder ter um olhar mais jornalístico, sabe? E isso foi algo que a gente pode considerar como uma dificuldade, mas também algo que a gente pode considerar como uma vitória, porque a gente superou nossas próprias expectativas. Agora, e você, Natasha, também tem um momento do livro, um momento dessa escolha do tema do TCC, nós temos até vendo algumas fotos enquanto eles estão falando, que você percebeu, olha, não é nada disso, ou de fato agora é isso, teve a maior dificuldade ou não? Então, como o Samuel já citou, a gente vinha de uma pesquisa da monografia relacionada ao crack. E o nosso projeto inicial era produzir um livro de foto na Cracolândia de São Paulo. A gente visitou lá,
gente viu que teria que ter um tempo maior para a produção do livro, não 3 meses. Então, aí eu sugeri, durante os 4 anos de graduação, eu tive bastante contato com artistas, porque por eu ter feito teatro antes de entrar na universidade, eu sempre tive contato com esse meio. E eu produzi vários trabalhos acadêmicos voltados à arte. E então, daí eu sugeri para eles, eu falei assim, por que a gente não faz um trabalho voltado aos artistas de rua? Daí, como ele citou, foram 2 semanas assim que a gente, nessa transição de tema, foi difícil para a gente focar, porque a gente já estava focado em um tema, mudou de tema, vamos focar em outro. Então, no começo foi bem difícil até achar o foco do trabalho, mas conseguimos e, como ele falou, superamos as nossas expectativas. E em relação à dificuldade da produção do livro, durante a decisão de escolher o produto final, alguns colegas de sala até não criticaram, mas comentam, fazer livro de foto é fácil. Não é fácil. A gente teve muita dificuldade, principalmente nas fotos nos ônibus, no interior dos ônibus. É movimento, é falta de iluminação, é enquadramento, é tomar cuidado para não aparecer pessoas, crianças principalmente. Então, acho que uma das maiores dificuldades foi nas fotos, foi a questão de iluminação e movimento, que a gente teve a maior dificuldade assim no começo. Agora, Samuel, quantas fotos vocês tiraram e quantas resultaram nesse livro? Isso é algo bem interessante, que ao todo, todas as fotos mesmo a gente contabilizou, foram 1.806 fotos. E assim, o livro final, para o trabalho, dependia de 30 fotos. E imagina, tentar fazer encaixar 30 fotos, sendo que a gente tem mais de 1.800, entende? Foi um pouquinho complicado para entender, mas assim, a gente começou a estabelecer critérios para isso. A gente estabeleceu critérios primeiro para uma pré-seleção, que resultou mais ou menos entre 126 fotos. Depois dessas 126 fotos, a gente decidiu escolher 29 para que compusesse o livro. Assim, sempre pensando em uma ordem cronológica, apresentando dificuldade, o primeiro contato da arte, a perspectiva e até mesmo o movimento dos artistas, com bolinha, com fogo, cantando no ônibus. Agora, dentro dessas fotos, Natasha, como é que vocês dividiram quem fazia o quê? Ou a pauta era livre, o tema era essa, vamos para a rua, depois a gente vê o que faz? Ou já tinha a pauta pré-definida? Então, a gente... Saiu os 3 para fazer a mesma pauta, como é que era? Em algumas saídas, a gente estabelecia de acordo com a disponibilidade do grupo. A gente pré-estabeleceu uma pauta com foco e os 3 estavam com câmeras. Os 3 fotografavam cada hora num olhar, num ângulo, numa posição, porque a gente não estabeleceu assim, só o Samuel e só eu vamos fazer fotografia e a Vanessa vai fazer outra coisa. Não, a gente deixou livre os 3, vamos 3 fotografar e ver o resultado como que seria. Então a gente só pré-estabeleceu a pauta do artista, qual artista a gente ia fotografar naquele dia, o que a gente queria fotografar, e daí lá os 3 com câmeras e os 3 fotografaram. Só acho que teve duas saídas que o Samuel não pôde ir. Daí o resto vocês fizeram tudo. E o contato com esses personagens foi fácil, principalmente esse personagem que a gente está vendo aí, que é uma estátua viva. Dificuldade de conversar, mas alguma dificuldade dela aceitar ser personagem do livro? Não. Ela é casada com um artista que também trabalha como estátua viva, mas ele trabalha em São Paulo. Até então a nossa ideia era ele, aí ele que indicou ela. E ela foi maravilhosa, ela aceitou de primeira. A gente fez uma entrevista, né, primeiro com ela, para conhecer qual foi o primeiro contato dela com a arte, quanto tempo ela está nesse trabalho. Ela está nesse trabalho desde dezembro de 2016, está fazendo 1 ano, e ela foi incrível. Ela foi uma das artistas que tocaram, assim,
porque a gente queria muito uma estátua no nosso livro e a gente ficou muito feliz de conseguir. Então, no caso dela, a dificuldade maior em fotografá-la foi a questão das pessoas mesmo, o cuidado porque é um ambiente que passa muita gente e o cuidado para não pegar crianças, não pegar muitas pessoas e focar nela. E, de repente, também, nas fotos houve alguma relutância de, não necessariamente do artista, mas vocês ouvirem, que é uma característica do livro, fazer uma denúncia de que artista de rua muitas vezes é intitulado vagabundo, né, bandido, né, pessoas têm medo. Vocês sentiram isso de perto? Perceberam alguém que vai chegando perto do artista de rua, fecha o vidro do carro, ou se não, fala alguma coisa? Vocês chegaram a ver e ouvir isso? Sim. Em uma das saídas com o Jorge, que é um dos malabaristas que estão no livro, a gente escutou, eu pelo menos lembro de ter escutado um carro passou e xingou, vai trabalhar, vagabundo. E são coisas ali, a gente vivenciou o que eles passam de estar no trânsito, no caso da Luciana, que é a estátua, o que ela escuta, porque no caso dela, ela fica parada. E as pessoas passam, acho que esquecem que ela está ouvindo. E daí, ao mesmo tempo que ela ouve coisas maravilhosas, ela também ouve coisas desagradáveis. Por exemplo, ai, tão bonita, e aí parada no centro da cidade. Então, a gente pôde vivenciar realmente o preconceito que esses artistas de rua sofrem, que é a questão de esse olhar com preconceito, com discriminar, sabe? Menosprezar eles, como se aquilo ali não fosse um trabalho. E sim, eles vivem disso, é o trabalho deles, eles trabalham todos os dias. E você, Samuel, percebeu em algum momento também essa dificuldade e esse desgaste do artista de rua em estar recebendo esses comentários desprovidos de verdade, como vagabundo, vai trabalhar? Você percebeu isso também? Como é que foi para você sentir isso? Foi algo assim que eu digo que eu era uma pessoa antes da execução desse trabalho e sou uma outra pessoa totalmente diferente depois. Porque até mesmo na primeira saída fotográfica, a gente teve a oportunidade de fotografar os dois, que eram o Peterson e o Jorge Lara, os dois malabaristas que aparecem no início do livro, né? E conversando assim com eles, porque eu não tive a oportunidade de entrevistá-los, mas conversando assim durante a pauta fotográfica, eu ia ouvindo deles relatos de preconceito. E teve um momento que é até engraçado que são momentos distintos assim no mesmo local, que um carro fechou o semáforo, ele se apresentou, ele foi para passar o chapéu, o cara mandou ele realmente trabalhar. Eu ouvi isso também. Mas alguns minutos depois, fechou o semáforo de novo, ele se apresentou, na hora que o semáforo abriu, o cara tava com a moedinha assim, com a mão para fora, falando, toma a moeda, ele não conseguiu pegar, o cara jogou assim para que ele pudesse pegar, entendeu? Assim, há um misto também. Da mesma forma que há um preconceito, algumas pessoas, elas entendem que aquilo é um trabalho, algumas pessoas, elas veem isso e até eles relataram que às vezes não precisa nem do dinheiro. Quando eles olham uma criança no carro ali, abrindo um sorriso e aquele olhar encantado com isso, eles já ganharam um dia, sabe? É como se para eles fosse o salário máximo do momento. Agora, qual o momento da banca mais complexo? Começar a apresentar o trabalho com um auditório cheio de gente, professores ali para avaliar ao vivo, né? 3 professores, não é uma prova que você escreve, aí o professor vai levar para casa para ler depois, não. A avaliação é bate-pronto, né? Pergunta e resposta tem que acontecer ali com vocês. Qual o momento da banca que você sentiu mais, não sei se medo, dor de barriga, mais tensão, ansiedade, qual foi? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não sou muito nervoso, mas eu fico muito ansioso antes de qualquer coisa que é importante para mim. E antes de começar a apresentação ali, eu estava tranquilo. Eu subi no palco e parece que tinha um misto de borboleta ali na minha barriga. Parece que eu tava no momento mais crucial da minha vida, assim. Só que o ápice ali foi ver que durante a apresentação, eu fui me acalmando também,
ver as pessoas entendendo, as pessoas que estavam assistindo, né? Entendendo que era um trabalho que merecia respeito pelo fato de abordar esse tema. Que tinha que entender também que os artistas de rua, eles não são vagabundos. Eles são trabalhadores assim como nós também. Essa quebra de preconceito foi o que mais me motivou. Foi o que mais me empolgou e o que eu falo, não teve dificuldade assim na banca, a não ser a minha ansiedade. Mas assim, ver as pessoas entendendo a importância disso foi algo fenomenal. E você, Natasha, que momento também foi impactante? A Vanessa não está aqui conosco. Você e a Vanessa têm uma amizade já, acho que mais próxima, mais íntima, foram até passear junto, foram para Porto Seguro, né? E como é que de repente é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é a gente passear, uma coisa é a gente fazer trabalho de faculdade, é outra coisa é chegar agora para fazer o trabalho para valer na banca, que esse encerra o ciclo. Tá? Como é que foi essa relação sua com a Vanessa e a apresentação no momento do Dia da Banca? Então, a minha relação com a Vanessa mais próxima começou há 1 ano, acho que na disciplina de rádio, se não me engano, que a gente se uniu, se aproximou, e daí realmente a gente foi viajar juntas. E a amizade dela foi muito boa, porque também ela me proporcionou a oportunidade de ter trabalhado 1 mês em um jornal de Votorantim, e que eu aprendi muito lá. E então eu tive a experiência dela com ela na faculdade, em trabalhos acadêmicos, 1 mês trabalhando juntas. E daí agora no TCC, durante 1 ano, tanto na monografia e no produto final, eu e ela, a gente é um equilíbrio. Ela é nervosa demais e eu tento acalmar o grupo. Ela e o Samuel estavam num momento de estresse, calma galera, vai dar certo. Então, eu sempre penso pelo lado positivo e ela fica muito nervosa, principalmente no dia da banca. Ela era do grupo, ela era a pessoa que estava mais nervosa. E o Samuel era questão de ansiedade, eu também estava um pouco ansiosa, mas no dia da apresentação eu falei, não, vai dar tudo certo, vamos ficar calmo. Ela estava muito nervosa, com medo de não dar certo, de ser reprovados. E não, deu tudo certo. Eu acho que o momento de apresentar o produto final, para mim, o que atrapalhou um pouco foi a ansiedade, mas eu gostei muito da experiência de estar ali apresentando e vendo que o objetivo do trabalho foi atingido. Realmente, igual o Samuel falou, ver que as pessoas ali estavam enxergando o trabalho do artista de rua como um trabalho igual o nosso, que eles vivem disso. E também acho que o mais gratificante foi ser essa estabilidade no grupo, sabe? De acalmar. Você acha que o teatro te ajudou em algum aspecto desse momento? E ainda mais, queria que você comentasse, você faz parte de um grupo de teatro, você quer que você fale o nome, que vai até hospitais, até clínicas, conversar com os doentes, principalmente crianças. O teatro te ajudou a relaxar, a sentir que esse empoderamento da situação? Eu acredito que sim. Desde a época da escola, ensino fundamental e ensino médio, eu sempre fui uma pessoa imperativa. Mas quando eu entrei no teatro, eu fiquei mais solta, aprendi a lidar melhor com certas situações. E acredito que para desenvolver o trabalho ajudou muito também. Até porque para chegar num determinado local público, conversar com as pessoas, falar, a gente está fazendo um trabalho assim, assim, assado. Enfim. E sobre o trabalho voluntário que eu faço parte da ONG chamada Companhia Anjos da Alegria. É uma ONG de palhaços voluntários que visitam hospitais. Não necessariamente é um teatro, é um grupo com diversas profissões ali dentro. Os voluntários tem médico, tem advogado, tem ator. Enfim, a gente faz visita em hospitais e acredito que sim, o teatro me ajudou muito nessa desenvoltura, nesse empoderamento. Porque, querendo ou não, você fica mais solta, né? Acredito que a pessoa fica mais disposta, assim, a dar a cara a tapa mesmo. Se der errado, deu. Se der certo, melhor ainda. E
Muito bem, estamos conversando com a Natasha Amaral e Samuel Araújo. Eles são alunos do curso de jornalismo que apresentaram recentemente o TCC. Aliás, foram vários os TCCs, né? Nós tivemos também, no programa ainda de hoje, a conversa com o Wilson e com a Rafaela, eles que fizeram um livro sobre o jornalismo, sobre o Eu Repórter, né? Ou seja, a tendência daqueles profissionais que já passaram, falando de suas experiências. Mas falando em experiência, vem agora a questão do e aí, e o futuro. Samuel, e o futuro? Qual é a sua expectativa a partir de agora? Você tem ainda um período de estágio para concluir, vai colar grau, acredito que agora no meio de 2018, mas e aí? O que o Samuel vai fazer da vida? Vai seguir os estudos, vai fazer outra faculdade, falou que gostava de publicidade, vai fazer uma graduação em publicidade ou tem outros interesses? Então, eu pretendo seguir na área. Eu sempre tive o sonho, como eu já falei, de cursar publicidade e propaganda, mas em conversa com os amigos, percebendo esse momento meio que de descanso que eu tenho nesses próximos 6 meses, eu vou investir mais em cursos para a minha própria capacitação e eu pretendo iniciar uma pós-graduação em design, que eu vejo que há necessidade também das duas áreas se complementarem mais ainda. A questão do jornalismo e a questão do design, até mesmo da publicidade, se unir para apresentar, às vezes, através de uma imagem, uma informação útil e relevante para a comunidade. Então, a minha expectativa daqui para frente é investir em mim mesmo e começar a praticar as duas funções, tanto para informar, às vezes até mesmo para vender, mas que atenda uma necessidade, trazer informação para as pessoas. E você, Natasha? Qual é a expectativa? E ainda mais, né? Eu acho que é uma oportunidade aí também de, se não tiver nada certo, se coloque à disposição também, né? Põe aí, manda um e-mail, quem quiser falar com você, como é que faz? Vai casar, não vai casar? Qual é a expectativa para 2018? Não, casar não. O meu estágio termina, o período de estágio na assessoria da Prefeitura de Sorocaba termina agora no final do ano. E em 2018 eu estou aberta para empregos, disposta a qualquer área. Como eu disse, sempre disposta a aprender sempre mais. Quero muito ingressar numa pós-graduação. Acredito que a gente não pode parar, porque senão perde o pique. E eu não quero parar. Se eu não ingressar numa pós-graduação logo no primeiro semestre de 2018, eu quero pelo menos no segundo já ter ingressado, ou se não no primeiro semestre investir em cursos da área, não só no jornalismo, mas também em publicidade, porque eu acho que a grade da comunicação é bom você saber um pouco de tudo. E estou aberta para empregos em 2018. Quem quiser falar com você, como é que faz? Qual é o e-mail, Face, como é que é a forma mais rápida, Instagram? Pode ser por e-mail, natasha.correa.amaral@gmail.com. Repete, por favor. natasha.correa.amaral@gmail.com. E você, Samuel? Qual é a sua expectativa para 2018, terminando esse período de estágio? Também vai casar, não vai casar? Você falou já de continuar na área. Quem quiser bater um papo com você, como é que faz? Então, casar ainda vai demorar um pouco, né? É um processo que a gente constrói. Eu ainda pretendo me formar numa pós. Minha namorada ter pelo menos a graduação dela, ela já tá ingressando na área de biomedicina. E quem quiser entrar em contato comigo pode entrar pelo Facebook, Samuel Araújo, ou até mesmo por e-mail, samuelaraújo.contato@gmail.com. samuelaraújo.contato@gmail.com. E quem quiser ver o livro Luzes Urbanas, vocês já bolaram alguma forma dele estar disponível? Essa versão fica dentro da universidade, ela fica na coordenação de curso. Mas pensar numa versão digital desse livro, para que quem está nos acompanhando queira ver o livro, como é que faz? Então, o livro a gente só está acertando alguns últimos detalhes, mas já vamos publicar no ISU, logo logo a gente manda o link para vocês. Muito bem. E a gente vai fazer uma exposição com todas as fotos do livro em 2018, em fevereiro, na biblioteca da Universidade de Sorocaba. A gente já está com o período certo. Acredito que nas 2 primeiras semanas de fevereiro de 2018, a gente vai entrar com a exposição de todas as fotos do livro. Tá certo. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigada. Tá? Que a gente tenha outras oportunidades de conversar com vocês aqui no programa. Tá? Obrigada.
O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!